de hoje, então. Bom, ontem, gente, nós vimos os conceitos de consumidor, relação de consumo, vimos os direitos básicos do consumidor, e hoje nós vamos começar a trabalhar sobre proteção à saúde e segurança do consumidor. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é o artigo 8º do CDC. O que o artigo 8º, ele disciplina? Ele diz o seguinte, olha, que os produtos e os serviços que são colocados no mercado de consumo pelo fornecedor, eles não podem acarretar riscos nem à saúde, tão menos à segurança do consumidor. Então, regra geral, produto e serviço não acarretam riscos à saúde ou à segurança do consumidor. Mas a própria lei vem e traz uma exceção. Ela diz o seguinte, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência da sua natureza e fruição. O que significa isso? Primeiro, regra geral, produto e serviço não acarretam risco à saúde. Agora, tem determinados produtos que são, que traz algum tipo de risco à saúde ou à segurança do consumidor pela sua própria natureza. Exemplo, cigarro. Cigarro é um produto que traz risco à saúde do consumidor. Então, é um produto que, a partir do momento em que a pessoa adquire um maço de cigarro e fuma, inala a fumaça, a gente sabe que esse produto, pela sua própria natureza, em razão da sua composição, ele já pode acarretar risco à saúde. Agora, olha o que a lei diz a respeito disso. Ela diz o seguinte, que os produtos, né, que geram risco à saúde, neste caso, o fornecedor, em qualquer hipótese, ele é obrigado a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. Então, olha só, voltando ao exemplo que a gente trabalhou, que a gente viu em relação ao cigarro. No caso do cigarro, tem lá, vocês podem verificar, na carteira de cigarro está escrito, este produto causa câncer, este produto causa impotência. Por quê? Porque esse direito à informação, a gente viu ontem, que é um dos direitos do consumidor, e aqui no artigo 8º, o CDC está dizendo que, regra geral, o produto ou o serviço colocado no mercado de consumo, ele não acarreta risco, não pode acarretar risco à saúde ou à segurança do consumidor. Agora, dependendo do produto, em virtude da sua própria natureza, ele pode acarretar algum tipo de risco. Neste caso, a lei diz que o fornecedor deste produto ou deste serviço, ele é obrigado a dar as informações necessárias e adequadas a respeito do produto. Vou dar um exemplo aqui, mais ligado ao turismo. Vamos pensar num tour de apicultura com degustação de mel orgânico. Tá? Nesse caso, será que quando o fornecedor ele oferta este produto, esse tour de apicultura, tem algum risco à saúde do consumidor? Ele tem risco de ser picado pela abelha, desenvolver alguma reação alérgica, por exemplo? A gente sabe que sim. Então, nesse caso, a gente tem essa obrigatoriedade de fazer de dar essa informação ao consumidor quando ele vai adquirir esse produto, certo? Outro exemplo que a gente tem também no turismo é o turismo de aventura. Quando a gente pensa em turismo de aventura, a gente sabe que é um produto que, em virtude da sua própria natureza, ele pode vir a acarretar riscos ao consumidor. E nesse caso, especificamente quanto ao turismo de aventura, a gente tem uma norma regulamentadora, que é uma norma da ABNT,
a NBR 15331. Na NBR 15331, tem todos os requisitos de sistema de segurança que devem ser observados na oferta do turismo de aventura. A gente vai desenvolver um trabalho a respeito disso, oportunamente, que aí vocês vão estudar um pouquinho mais a NBR 15331, mas já anotem aí que, em se tratando de turismo de aventura, nós temos que verificar o que está previsto na NBR 15331, que é quem regulamenta o sistema de gestão e de segurança do turismo de aventura. Bem, e aí nós temos também o artigo 9º do CDC, que trata da proteção à saúde e segurança do consumidor, que diz o seguinte: quando o fornecedor do produto ou do serviço, ele ofertar um produto ou um serviço que seja potencialmente nocivo ou perigoso à saúde ou segurança, este fornecedor, ele tem uma obrigação legal de informar, veja só, de forma ostensiva e adequada a respeito da nocividade ou da periculosidade deste produto e desse serviço, sem prejuízo de adotar outras medidas cabíveis no caso concreto. Então, vamos lá. Primeiro, a gente viu agora no artigo 8º que, regra geral, o produto ou o serviço não deve fornecer nenhum risco à saúde ou à segurança do consumidor. Mas, dependendo do produto ou do serviço, pela sua própria natureza, ele já gera esse risco e que o fornecedor ele tem que informar desse risco. Agora, o artigo 9º, ele vem e reforça essa afirmação de necessidade de informação, dizendo que, no caso de produto e serviço potencialmente nocivo ou perigoso à saúde ou segurança do consumidor, o fornecedor ele tem que informar de forma ostensiva, ou seja, de forma clara, de forma objetiva, escancarada e adequada sobre a nocividade deste produto ou desse serviço. Vou voltar para o exemplo do cigarro. Quando você vê lá a carteira de cigarro, não está escrito, este produto causa câncer. Isso é uma forma ostensiva de se informar a respeito do risco. Por quê? Porque está bem claro, está bem expresso no produto, né, na capa do produto. Você vai pegar o cigarro, está escrito, causa câncer. Aí você fuma um cigarrinho, quando você vai pegar outro cigarro, está escrito lá, causa câncer. Aí você vai comprar outra carteira de cigarro, o que está escrito? Causa impotência. Você está fumando porque quer. Mas está lá, informando quais os riscos, de forma ostensiva e adequada. Certo? Professora Marcleia, e na atividade turística, como é que isso funciona? Da mesma forma, gente. Lembra na última aula que nós conversamos que, no caso do turismo, nós temos aí praticamente 100% das atividades, dos produtos e dos serviços turísticos que são ofertados, estão dentro de uma relação de consumo. Nós vamos aplicar o CDC. Então, existe essa obrigatoriedade de informar sobre eventual risco à saúde ou à segurança do turista consumidor. Agora, nós também temos produtos turísticos que são potencialmente nocivos? Claro que temos. É só a gente pensar no turismo de aventura. Quando a gente pensa em turismo de aventura, a gente já entende que existe uma potencialidade de nocividade e de periculosidade desse produto ou desse serviço que está sendo ofertado. E aí, o consumidor, ele tem
o fornecedor, ele tem a obrigação de informar de maneira ostensiva, ou seja, vai fazer lá o rafting, por exemplo, tá? Então, tem que ter lá dizendo que pessoas cardíacas têm o risco de sofrer um infarto. Pessoas com hipertensão correm o risco de morrer. É de forma ostensiva. Na entrada do empreendimento já tem que ter toda essa informação para o turista, para que ele saiba quais são os riscos que ele está correndo. Lembra que ontem a gente viu nos direitos básicos do consumidor que um desses direitos é o direito à informação. Gente, guardem bem isso, certo? Direito à informação. Quanto melhor você informar, quando essa informação for dada de forma mais clara para o seu consumidor, para o seu turista, menos problema você vai ter. Então, pense sempre nesse direito à informação como um direito básico do consumidor, ok? E agora, nós vamos fazer o nosso trabalhinho em grupo e depois a gente volta que tem mais conteúdo de disciplina ainda hoje, tudo bem? O que a gente vai fazer agora? Lembra do exemplo que eu dei da apicultura? O tour de apicultura com degustação de mel orgânico? Então, printem essa telinha aqui do exercício para vocês saberem exatamente o que vocês têm que fazer, mas eu quero que vocês façam o seguinte. Primeiro, vocês vão indicar quais são os riscos para o consumidor. Segundo, quais são as informações que devem ser esclarecidas ao consumidor turista que for fazer esse tour de apicultura com degustação de mel. E, por último, quais os direitos básicos do consumidor vocês vão atender realizando essa atividade, a atividade 1 e 2, em relação às informações. Artigo 6º do CDC, que foi o que a gente viu ontem. Esse trabalho, ele vai ter um peso 2 para a P2, certo? E vai ser feito agora, durante a aula. De que forma? Vamos lá. Eu vou colocar para vocês, vou distribuir, agora eu vou dividir as equipes, certo? E vocês vão para uma outra sala, né? Ixi, eu tinha criado só 2, vou ter que criar 3 salas aqui. Então, assim, eu vou dividir vocês em equipes e vou colocar cada equipe numa sala. Quando vocês entrarem na salinha, vocês vão ter um link, que é isso aqui, que é o meu Jamboard. O que é o Jamboard? É um quadro branco, aonde vocês vão fazer a atividade de vocês. Cada grupo vai receber um link, que eu vou colocar aqui, já vou colocar lá na sala do grupo de vocês, e aí você vai, os integrantes, vocês podem se organizar e só fazer a tela, mas vocês vão colocar aqui, vocês podem colocar como texto, como nota adesiva, enfim, se você colocar uma nota adesiva aqui, exemplo, salvar, veio para cá a nota adesiva, certo? E aí você vai colocar aqui as 3 perguntas, as respostas das 3 perguntas, certo? E eu vou dar para vocês 10 minutos, de 10 a 15 minutos mais ou menos, para completar essa atividade. Cada grupo vai ter um Jamboard separado e vai para uma sala de aula que eu vou designar agora, certo? Então, para a sala 1, aliás, que vai ser, no caso, o grupo 4, pode ir para lá, eu vou dizer quem vai para essa sala. Deixa eu só entrar nela aqui primeiro. Vai para essa sala aqui. Tem perguntas aqui. Na volta do trabalho eu explico essas perguntas, que daí eu leio com tranquilidade, tá? Olha, quero que vá para o grupo 1. Para a sala do grupo 4. Ágata, Alice, Anne, Bruna e Eliandra. Podem ir para a sala 1, podem para a sala 5, podem sair e ir para esse link que eu acabei de abrir agora, que eu coloquei no Google.
Agora, grupo 5. Cadê? Grupo 5 vai Jennifer, Joicinilde, José Hernandes, Lauriane, Leliane e Mariane. Podem ir lá para o grupo 5, que é... Calma, que eu já vou colocar. Grupo 5 está aqui. E o grupo 6, já vou mandar. Cadê? Peraí que eu me estudei aqui. Aqui. Os que sobraram vão para o grupo 6, que é esse link aqui, gente. Podem sair dessa sala e ir para outra. Certo? Eu vou lá e vou colocar o endereço do Jamboard de cada um de vocês, tá bom? Podem ir indo para os próximos grupos. Se alguém se perdeu, eu já organizo aqui.